assunto agora é o seguinte: o governo federal está buscando uma maneira de fechar o cerco às vendas por plataformas e e-commerce de importados que driblam a cobrança de impostos. Porque muitas varejistas online aproveitam uma brecha na legislação que isenta de tributação as transações entre pessoas físicas. Por exemplo, vai comprar um presente, destaca como pessoa física e até o valor de $50 para vender esses produtos sem o devido recolhimento de impostos. A questão agora é que algumas pessoas já estão vendo que está chegando uma taxação ou não. Essa discussão ainda não está com o martelo batido, porque, obviamente, desgasta o governo diante de um monte de gente que utiliza, porque não é só a utilização por essas pessoas que estão, essas varejistas online que estão utilizando a brecha. Tem eu como pessoa física, ou a Marina, ou você aí que está ouvindo, que está fazendo essa compra e que entraria dentro desse, entre aspas, benefício, mas que agora vai, quem sabe, pagar essa tributação. Para entender melhor o assunto, Marina, nós temos um convidado que está conosco no rádio e também na internet. O advogado tributarista Henrique Franceschetto está ao vivo com a gente, vai tirar todas as dúvidas. Tudo bem, Henrique? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, o Matheus já explicou o que está acontecendo, o que vai passar a acontecer, e era uma dúvida que eu tinha, até perguntei para o Matheus. Já está valendo essa taxação? Já tem gente que comprou e precisou pagar um pouco mais caro? Então, na verdade, a discussão ela até é antiga, né? Nesse momento, a gente não teve nenhuma alteração nas normas, então, naquilo que for percebido pela Receita como uma fraude, o imposto já está valendo. Assim como já era antes, na verdade, também, né? Existe uma questão de que havia também uma certa falha de fiscalização sobre essas importações, até pelo volume, né, de itens que acaba circulando nesse formato. Mas eu vou ser sincero para vocês, na verdade tem um aspecto dessa discussão que eu até gostaria de trazer aqui para vocês assim com bastante brevidade, mas que eu acho que é interessante para a gente tratar também, né? Se eu puder já avançar, não sei como vocês preferem. Não, claro, à vontade. Perfeito. Não, é porque o que acontece? Existe um conflito de narrativa sobre esse assunto também. A gente tem, na verdade, no sistema, vamos chamar assim, no sistema jurídico, nas leis, né, vigentes no Brasil, a gente tem um decreto-lei de 1980, que é o decreto-lei 1804. Esse decreto-lei, ele prevê a isenção nas remessas de até $100, independente de ser entre pessoas físicas apenas ou envolvendo pessoas jurídicas também. Então, pelo decreto-lei, a isenção não deveria ser de apenas $50, deveria ser de $100, e ela também não deveria ser restrita a pessoas físicas, ela incluiria também as pessoas jurídicas. O que acontece é que a Receita Federal trouxe uma nova norma própria, interna, que está abaixo dessa lei, em teoria, e que restringiu essa isenção, reduziu a isenção de 100 para 50 e restringiu só a pessoas físicas. Então, esse tema, inclusive, ele é debatido no judiciário, já tem alguns processos sobre esse assunto, e o judiciário já vem reconhecendo, inclusive, que essa normativa da Receita Federal ela é ilegal nesse aspecto. Então, assim, essa discussão ela é interessante e ela vai longe justamente por isso, porque, na verdade, não é que exista, de fato, uma fraude nesse sentido, muitas vezes, porque se a gente for trabalhar com base no decreto-lei, que ele tem força de lei, é que lá nos anos 80 saíam esses decretos-lei, eles eram equivalentes a leis, mas se a gente for por ele, a isenção se aplica nas pessoas jurídicas também, e a isenção deveria ser de $100, não só de 50. Então, assim, essa discussão, ela tem outros desdobramentos interessantes. Porque na prática ainda não saiu uma taxação oficial, ou seja, o que acontece hoje, o que é taxado, é quando a Receita vê algum tipo de fraude. Só para tentar explicar para o ouvinte, quando que ele compra aquele produto de fora do país e recebe aquela taxa extra, o que aconteceu nessa transação? O que aconteceu aí foi que a Receita, com base na sua própria norma, ela analisa e diz, olha, eu entendo que aqui houve uma fraude no sentido, ou essa transferência superou o valor de $50, ou eu entendo que aqui não estão envolvidas apenas pessoas físicas, existe uma empresa aqui nesse meio, nessa negociação, e por isso esse imposto é devido. Então, por isso que muitas vezes até uma importação, ela chega muito rápido do outro país até o Brasil, e depois acaba demorando muito, né? O pessoal brinca, demora muito para chegar de Curitiba até o destino final. É justamente em razão disso, ela cai nesse filtro, né? Nessa fiscalização e acaba travando. O que aconteceu numa situação como essa é isso, é porque a Receita entendeu
de acordo com seus próprios critérios, né, de que ali haveria um imposto que deixou de ser pago, por isso ele tem que ser acertado, né. O que está em discussão hoje também relacionado a esse assunto é uma nova forma de fazer essa cobrança, porque como é um volume muito grande de operações que acontecem nesse meio do e-commerce, né, o governo está estudando um outro formato onde ele cobre esse imposto de forma antecipada, porque assim ele conseguiria facilitar. Então, a empresa que pagasse, ou a empresa, o comerciante que pagasse esse imposto de forma antecipada, essa importação passaria pelo que a gente chama de canal verde e chegaria mais rápido até o seu cliente final. Aqueles que optarem por não pagar a taxa cairiam em um outro filtro, que daí podem ou não ser retidas essas mercadorias para verificação, e isso poderia atrasar. Então, essa é uma das discussões também para facilitar essa arrecadação, porque hoje acaba sendo muito difícil para o governo fiscalizar pela quantidade mesmo, né? Doutor Henrique, e assim, alguém está nos ouvindo agora, costuma, sei lá, comprar na Shopee. E aí paga mais do que esse valor de $50, dá quase R$250, mais ou menos. Vai ter mudança para essa pessoa que costuma comprar, às vezes até com maior frequência? O que a gente espera nesse momento, com a informação que existe hoje, é que essas compras elas podem demorar muito mais tempo para passar na Receita Federal, mais do que já acontecia, né? Porque dentro dessa linha de que o governo está argumentando dessa existência dessa fraude, enfim, que é a fundamentação do governo, eles pretendem aumentar a fiscalização. Então, o que a gente espera nesse momento, o que a gente tem de concreto hoje é essas compras podem demorar mais para chegar, mais do que já acontecia antes, né? E aí existem essas discussões em paralelo também sobre essas alterações. Porque o que acontece muito, e aí o relato são de pessoas que às vezes compram o mesmo produto e acaba que uma é taxada e a outra pessoa não. Entra nessa linha da Receita Federal não ter gente suficiente para fiscalizar tudo e os produtos ficarem centralizados, por exemplo, aqui na região sul, em Curitiba, ou seja, existem momentos em que eles liberam muita coisa sem fiscalização e daqui a pouco eles fazem uma malha fina? Exato. O que acontece? A atividade o profissional da Receita Federal responsável pela fiscalização, que é o auditor fiscal, ele vai trabalhar justamente nessa lógica de auditoria. A lógica de auditoria, que não é nada além do que uma conferência, quer dizer, ele é responsável por fazer a conferência desses tributos. Como é que você faz esse trabalho? Geralmente é por amostragem. Quer dizer, eu pego uma pequena porção daquele todo e fiscalizo isso, porque se torna inviável fiscalizar o volume completo, né? O último dado que eu vi sobre esse tema, agora recentemente, é de que a gente tem aproximadamente 500 mil operações de importação, pessoa física, no Brasil, por dia, né? É muita coisa, né? Então, assim, não tem como, na verdade, fiscalizar 100% não tem como. Então, acaba que existe, sim, uma espécie de sorteio, que é o que a gente chama de amostragem, dentro da lógica da auditoria, né? Eles pegam uma amostra desse volume de 500 mil e vão fiscalizando. Não tem como ser de outra forma, infelizmente. A não ser, claro, que o governo mude, por exemplo, com essas questões de pagamento antecipado ou coisa do gênero que está em discussão justamente em razão disso, né? Doutor Henrique, algum ponto que a gente acabou deixando de fora? Olha, eu acho que não. O essencial é que a gente realmente acompanhe todos aqueles que necessitem de uma importação para algum fim específico com um prazo curto, talvez optem por um e-commerce com sede no Brasil, pode ser uma garantia, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo essas mercadorias podem demorar para passar pela Receita Federal daqui para frente. Henrique Francesquetto, advogado tributarista, muito obrigado pela atenção com os ouvintes, conosco. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho. Agora, faltando 10 minutos para as 3 horas da tarde, o Aloysio Maidana que está elogiando as palavras do Dr. Henrique Francesquetto, foi bem didático aqui na explicação para todo mundo que está acompanhando a programação da CBN Floripa. É um assunto que a gente monitora, porque oficialmente ainda não houve essa taxação, mas, como ele falou, é uma demanda tão grande para a Receita Federal e tem sempre aquela fiscalização por amostragem. Por exemplo, se a Marina comprou um produto e eu vou lá e compro o mesmo, pode ser que eu caia nessa fiscalização por amostragem, a Marina não, ou seja, eu sou taxado, a Marina não, o que acontece ainda no Brasil por conta dessa alta demanda. E investir R$250 em compras online não é tão difícil assim, né? A gente que procura sempre o mais barato, ali encontra várias peças por esse valor. Com certeza, né? Vamos acompanhar para ver as alterações que devem acontecer, né? Tem que ver também o desgaste político, porque se
taxar de fato tudo, ou estabelecer essa coisa mais flexível, que é o pagamento antecipado, talvez alivie um pouco, mas se taxar como decreto específico, que foi lá atrás na discussão do ministro Haddad, e que depois teve que voltar atrás, é o que a gente vive nesse momento de incerteza com relação às compras online, de fora do país, as compras importadas online. Agora,